Oi, gente, boa noite. Primeiro, acho que tem que, em nome da Rumo, agradecer vocês todos por aqui. Já está ficando um pouco tarde, eu vou tentar ser bastante rápido para não atrapalhar o chopp com pizza aqui do lado depois. Agradecer também a possibilidade da Rumo mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui em inovação, acho que é uma coisa importante compartilhar. E é importante participar desse tipo de evento para ouvir um pouquinho das histórias da Badu Design, ouvir um pouquinho do High Lab, que é incrível o que vocês conseguiram fazer aqui com essa base toda feita dentro de casa, aqui dentro de Curitiba mesmo, né? E a gente tem alguns exemplos legais de coisas que a gente fez aqui também que pode juntar na sua história aí em algum momento para contar nas conversas que você tiver nos seus ecossistemas de startup por aí. Eu vou contar rapidinho aqui, tentar uma apresentação um pouco menos corporativa, de como que nasceu a Rumo. Acho que aqui, para o pessoal que é de Curitiba mesmo, a marca da LL ela ainda é muito forte aqui dentro. A gente ainda tem muito trem, muito vagão passeando por aí, o vermelho com aquela marca da LL. Ela surgiu aqui ainda na década de 1990, aí, quando tivemos toda a privatização da nossa rede ferroviária. Ela cresceu sozinha, fez um IPO lá no passado. E a Rumo, em paralelo a isso tudo, ela foi criada dentro do grupo Cosan, simplesmente para fazer logística de açúcar que o próprio grupo gerava em todas as fazendas e na época eram 27 a 30 usinas de produção de etanol e de açúcar no interior do estado de São Paulo. Ela precisava escoar essa produção e ninguém conseguia acompanhar o ritmo e o volume que a gente tinha naquele momento. A Rumo, desde aquele momento, ela nasceu como a maior empresa de logística de açúcar do mundo, pelo volume produzido ali no interior de São Paulo. E ela acabou contratando naquele momento a LL para fazer o transporte ferroviário desse açúcar. E foi uma parceria que funcionou bem por alguns anos. Ali, um pouquinho depois de 2010, 2011, tivemos algumas desavenças aí, e aconteceu no final de 2014, ali, uma decisão de uma empresa acabar comprando a outra. A Rumo fez uma oferta e acabou comprando a LL, que foi liberado pelo CAD ali no comecinho de 2015. Então, nós estamos falando aí que estamos entrando no 4º ano de operação nossa aqui em Curitiba. A gente pegou uma ferrovia gigantesca, que está horrível para ler, mas só para ter uma ideia de números, a gente está falando da maior ferrovia do Brasil, a gente está falando de 13 mil quilômetros de trilhos aqui espalhados entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E isso acaba representando também a maior empresa ferroviária da América Latina. Então são números bem grandes aqui para a gente trabalhar. A Rumo ela já tinha, mesmo antes da aquisição da LL, 2 terminais importantes no Porto de Santos, que hoje é o nosso maior porto no Brasil, e ela trabalha muito forte no Porto de Paranaguá também, que é extremamente relevante para o nosso agronegócio. Esses números todos são importantes para a gente conhecer, porque ele acaba trazendo um dos primeiros desafios que a gente tem para fazer inovação numa empresa desse tamanho. Qualquer coisinha que você queira desenvolver para botar numa locomotiva que custe R$1.000, a gente está falando de 1.000 locomotivas. Então, qualquer multiplicador nosso já é uma coisa brutal para qualquer coisa que a gente queira fazer aqui dentro. Se a gente pensa em colocar um tagzinho no vagão ou qualquer plaquetinha no vagão, a gente está falando de 30 mil vagões espalhados. Então, só o tempo para fazer a instalação disso tudo em vagão que está espalhado aí nesses 13 mil quilômetros de ferrovia já é um negócio brutal de esforço e de gente para conseguir fazer tudo isso. A gente tenta mudar um pouco esse negócio. Tem algumas coisas aqui que também não consigo absolutamente ler nada nisso aqui, mas o ponto importante que a gente tem, e é uma característica da própria ferrovia, tem alguns pontos que são importantes, que facilitam, pelo menos indicam um caminho muito claro de que a gente tem que seguir uma via de inovação. A primeira delas é que a ferrovia é igual no mundo inteiro. Obviamente você tem ferrovias classe A que tem um nível tecnológico diferente, etc. Mas assim, trilho é trilho em qualquer lugar, a locomotiva que a gente usa aqui é a locomotiva que é usada em outro lugar, os vagões são os mesmos. O segundo ponto importante é que, especificamente no modelo ferroviário brasileiro, você está falando de concessões que elas são blindadas geograficamente. Então você não tem uma competição entre a MRS, a VLI, a Rumo, e em alguns trechos, inclusive, essas duas ferrovias, a VLI e a MRS, elas usam os trilhos da Rumo para poder escoar e chegar até o Porto de Santos, na margem direita e na margem esquerda do Porto de Santos. Então, é uma convivência, entre aspas, pacífica, mas a gente consegue manter uma reunião mensal com todos eles exatamente para discutir o que essas empresas estão fazendo do ponto de vista de automação, do ponto de vista de inovação, e que a gente consegue compartilhar bastante coisa. Então, a gente tem muita visita de uma na outra,
E acho que você tem empresas desse mesmo business, podendo trocar ideia o tempo todo, ajuda bastante na hora de você aprender com o erro dos outros e aprender com os acertos dos outros também. Então, acho que são pontos importantes para a gente. O que a gente começou a fazer? Aqui tem um roadmapzinho que a gente seguiu, mas acho que tem alguns casos que são legais que trazem a gente até o momento da gente estruturar uma área de P&D e uma área de inovação dentro da Rumo. A gente pegou uma ferrovia ali em 2015 que estava com um nível de manutenção bem complicado, nossos trilhos estavam bem degradados, a gente tinha muita máquina velha. Como efeito de curiosidade, a gente fez um inventário e surgiu dentro da lista todos um vagão que foi fabricado em 1929. Então, se pensar em 2015, um vagão de 29, você tem duas leituras. A primeira que foi super bem feito, é um baita num projeto. E a segunda leitura é, imagina que um vagão de 1929, ele não evoluiu absolutamente nada até 2015. É o mesmo vagão que está rodando do mesmo jeito, no mesmo trilho, com a mesma roda. Então, assim, isso tudo mostra pra gente que tem espaço pra gente tentar fazer coisas diferentes. Né? E aí o que a gente começou a tratar alguns problemas do dia a dia. E tem problemas simples, coisas extremamente que quem anda de carro hoje em dia não consegue imaginar. Mas, por exemplo, hoje, nas ferrovias do Brasil, você mede a velocidade do trem usando o GPS. Só que o GPS funciona, mas ele tem as falhas deles, naturais dele. Então, todo mundo que dirige com Google Maps, com Waze, quando passa ali num túnel um pouco maiorzinho, na saída do túnel você perde a sua posição. E para o trem isso também acontece ali. Só que como você calcula a velocidade do trem usando isso, pode significar que ele tem uma leitura de uma velocidade maior do que ele deveria ter em algum lugar. E isso significa que para efeitos de segurança a gente para o trem, a gente gera um freio de emergência. Não é tão parecido com o que aparece em filme, com aquele monte de faísca, aquela coisa toda, mas você para o trem. E o problema é que para você retomar um trem que foi aplicado um freio de emergência, o maquinista tem que descer do trem. Ele vai de vagão por vagão, liberando uma mangueirinha de ar comprimido. E aí você está falando de um trem de 1,5 km na serra, à noite, chovendo. Aí o cara anda 1,5 km fazendo isso em 80 vagões, daí ele volta 1,5 km, tropeçando nas pedras para poder voltar a trafegar. É uma operação que leva brincando umas 4 horas. São 4 horas de uma via interditada em que você não consegue passar por nada por ali. E era um problema corriqueiro que a gente encontrou aqui dentro, e a gente conseguiu, de uma forma talvez não muito amigável com o fabricante da locomotiva, a autorização para poder buscar as informações do barramento de dados dessa locomotiva, e ali a gente começou a ler a rotação no motor de tração dela. Então hoje o que a gente conseguiu fazer com isso, quando a locomotiva parte, ela parte já com o sinal de GPS calculando a velocidade, e a gente acaba sincronizando com o movimento de rotação. A gente tem que fazer isso a cada viagem, porque o peso é tão grande que um trem tem que carregar, que o desgaste da roda é tão grande, que de uma viagem para outra você pode ter uma diferença aí na medição de velocidade. E aí, com isso, a gente resolveu o problema dessas necessidades de freadas de emergência nessas saídas de túnel. Então, foi o primeiro grande desenvolvimento que a gente conseguiu fazer. E aí aqui entra um ponto curioso, que é uma empresa, uma portinha pequenininha, numa garagem ali no Cajuru, de uma empresa de eletrônica que fez isso com a gente. Então a gente desenvolveu junto a esse cara. A gente não achou naquele momento que fosse um negócio tão digno de uma patente nem nada, não corremos atrás de nada disso, mas o cara conseguiu vender bastante desses equipamentozinhos para as outras ferrovias aqui no Brasil também. Então foi o primeiro grande passo que a gente deu. E aí os caras, tipo, eu vim do mundo de internet, eu não entendia nada de trem. Então no primeiro momento as coisas que a gente discutia na ferrovia, os caras olhavam e falavam, por que esses caras estão vindo de São Paulo para vir para cá e não entendem nada do que estão falando, vem ficar propondo coisa diferente, mas era a chance que a gente tinha de não entender nada do assunto, poder fazer a pergunta idiota naquele momento e te dar a liberdade de perguntar coisas que todo mundo, já, entre aspas, já sabe. E, curiosamente, algumas das respostas naquele momento eram tipo, não sei, sempre foi assim. E a indústria ferroviária, e aí é uma característica do mundo todo, ela é extremamente conservadora. Então, boa parte das respostas que a gente ouvia o tempo todo vinha do tipo, quem que já faz isso no mundo? Se ninguém faz, não é pra gente estar fazendo, vocês não tem que ficar inventando moda disso tudo. Mas acabou que foi um desses equipamentos que começou a resolver um grande problema nosso na história. E aí, a gente, voltando num ponto de que ferrovia é igual no mundo inteiro, a gente tem um problema que é corriqueiro em todas as ferrovias do mundo, que é o trilho quebrar. A gente tem uma situação de empresas de ferrovias classe A, que você tem uma manutenção um pouco mais dedicada, de que houve um investimento maior ao longo do tempo, que
esse volume de trilho quebrado, essa frequência com que os trilhos quebram é um pouco menor, mas eles quebram lá também. É uma realidade para eles também. E a gente começou a tentar desenvolver dentro de casa alguma coisa para identificar esse trilho quebrado antes que o trem ache esse trilho quebrado e descarrile. E foi mais ou menos o que a gente conversou. Tentou injetar um sinalzinho de radiofrequência, aí medir, a gente conseguiu medir alguma coisa, mas ele dava muita falha. Aí jogamos um projeto no lixo, começamos de novo. E acho que na segunda ou terceira tentativa a gente encaixou um modelo de medição que começou a funcionar. Então a gente começou a desenvolver um equipamento com essa mesma empresinha de porta de garagem ali do Cajuru. E a gente instala um equipamento desse a cada 8 km de ferrovia. E a gente só ali na malha norte de São Paulo, ali quando a gente está falando de Rondonópolis até Santos, de fevereiro até agora, já conseguimos identificar 200 eventos de trilho quebrado, antes de passar alguém, antes de passar uma inspeção, antes de passar um trem. Isso é legal porque se 1% desses eventos se tornasse acidente, a gente está falando de 2 acidentes aí, cada acidente ferroviário nesse trecho que a gente circula com uma velocidade um pouquinho maior, pode custar aí na ordem de 10 a 15 milhões de reais. Então foi um desenvolvimento que saiu de graça praticamente, perto do benefício que esse cara traz para a gente. Isso que a gente está falando só de prejuízo material, né? A gente não está falando de o maquinista se machucar ou de acontecer um acidente desse dentro de uma cidade. O trem é um cara muito invasivo, né? Ele gera uma paixão muito grande. Acho que todo mundo, provavelmente no Natal aí do ano passado, conseguiu ver a Maria Fumaça que a gente conseguiu botar circulando aqui com o Papai Noel e tudo mais. Atraiu gente demais da conta, aquele trem circulando. Deu um trabalho para o pessoal de segurança nosso, para manter o pessoal longe da frente do trilho. Mas é uma paixão muito grande. Então, esses caras passam dentro de cidades e eles sim, é natural que eles tragam problema junto com eles também. Então, sempre que a gente puder fazer alguma coisa que, obviamente para a empresa, que gere um pouco de dinheiro, mas acho que para o ser humano, que ele não machuque ninguém, a gente consiga continuar operando aí de uma forma mais segura para todo mundo, é um objetivo grande para a gente. E o que a gente aprendeu com esse cara? A gente conseguiu registrar uma patente disso. E aí, olhando para trás, a gente viu que poderia ter conseguido um pouquinho de financiamento público para poder desenvolver isso aí talvez um pouco mais rápido, com uma abrangência um pouco maior dos resultados disso tudo. E aí, para os próximos desenvolvimentos que a gente está tendo dentro de casa, e tem alguns importantes que a gente quer terminar aí nos próximos 2 anos, ali em 2017 a gente resolveu estruturar uma área de inovação. Aí o Kenji está aqui para ajudar a gente, ele é uma figurinha meio conhecida aqui no mundo de inovação aqui em Curitiba. E o Lucas, que acho que ele estava num outro evento hoje, não conseguiu vir aqui acompanhar isso com a gente. Começamos a entender um pouco melhor como que a gente poderia usar Embrapi, como usar FINEP, como usar a Lei do Bem. Aí apanhamos pra caramba em 2017 com a Embrapi, acabou que a gente não conseguiu fechar nada muito grande com os caras. Tomamos uma negativa gigantesca do FINEP também, mas aprendemos. E aí em 2018 a gente conseguiu um financiamento interessante para um projeto que a gente tem aqui de otimização de circulação dos nossos trens, e a FINEP embarcou com a gente nesse projeto. Assim, acho que dentro do grupo COSAN, que é um grupo gigantesco, hoje a gente deve estar falando aí do 5º maior grupo privado do país. Deve ter sido a 2ª melhor taxa de financiamento que a gente conseguiu. Então, para uma empresa que tem um background financeiro, você pegar uns 2, 3 caras daqui de Curitiba com a gente conseguir mudar isso e mostrar para o grupo que a gente consegue fazer inovação e consegue fazer umas coisas legais, foi importante para a gente ganhar um pouco mais de corpo. E aí a gente tem aqui outros problemas que a gente fala numa empresa grande. Tipo, uma empresa grande vai contratar uma startup, é um caos para quem está do lado da empresa grande. Para a startup já é um caos porque ela não aguenta esperar. E é natural. Acho que a coisa da agilidade, de querer ver o negócio funcionando, é muito grande. Só que a empresa grande tem suprimentos, tem jurídico, tem uma série de outras coisas que tem que passar. Então o que a gente conseguiu começar a fazer agora, do meio do ano para cá, a gente criou um fluxo específico da nossa área de suprimentos para lidar com as startups ou com as pequenas empresas. Não adianta você virar para um cara, um empreendedor pequeno, um cara de uma startup que está sendo acelerado agora, e pedir para o cara os resultados financeiros dele dos últimos 5 anos para poder... Isso não existe. Então a gente conseguiu dar uma flexibilizada um pouco nesse fluxo de suprimentos, e é o primeiro ponto de entrada. Se você demora demais para fazer a contratação disso, o projeto esfria, o cara já procurou um outro cara para poder vender isso tudo. Então, para a gente foi importante mexer nesse comecinho. Então, é o lado da grande empresa tentando se adaptar a esse cenário novo de você ter essas pequenas, essas startups trabalhando em conjunto. O outro lado que a gente conseguiu perceber ao longo do tempo é que você teve uma leva inicial de startups aí, que
o cara tinha uma ideia brilhante para ele e tentava vender aquilo de qualquer jeito para uma empresa grande, assim, a empresa não vai comprar isso. E hoje, essas pequenas startups, talvez até com o apoio das empresas que estão acelerando e tudo mais, ela trouxe gente com um pouco mais de conhecimento de mercado para poder ajudar e aproximar um pouco as startups das grandes empresas. E hoje, as ofertas que a gente consegue ver, elas estão muito mais próximas do que uma empresa está esperando. Isso também faz com que o processo rode muito mais rápido e muito mais fácil. Então, o que a gente tem aqui mais para frente é um fluxo normal, comum da parte de inovação, de passar por uma época de consolidação. E esse ano a gente conseguiu inaugurar uma parceria gigante com a FAIA aqui em Curitiba. E temos um hub de inovação ali na Visconde de Guarapuava com eles. E agora, para 2019, a gente vai inaugurar o EASY, lá em Maringá, o Instituto Senai de Inovação, que é uma parceria grande para a gente estudar um pouquinho de materiais e tudo mais. A gente também tentando devolver um pouquinho para a comunidade e usar um pouquinho a comunidade para a gente tentar crescer junto aí nessa parte de inovação. E depois vem a parte de maturidade e aceleração, que entra aí no rol comum aí do que toda empresa de inovação está querendo trabalhar. Mas assim, acho que o importante que a gente queria dar uma compartilhada aqui é a ferrovia, ela é conservadora e mesmo assim a gente conseguiu achar algumas brechas para poder trabalhar e para fazer umas coisas diferentes que acabam trazendo resultado financeiro e acabam trazendo um pouco de segurança também. No final das contas, a gente sempre tem um maquinista ali que está exposto com sol, chuva, de noite, madrugada, passando em região perigosa, tomando tiro, essa coisa toda. E quanto mais a gente puder proteger esse cara que está ali comandando um trem com algumas toneladas nas costas dele ali, é importante para a gente, acho que faz todo mundo dormir um pouquinho melhor, né? Então, a parte mais humana disso tudo ajuda numa indústria que é tão bruta também e que invade a vida de todo mundo, né? A gente tenta também agora trabalhar um pouquinho com as nossas passagens de nível. Curitiba tem um monte de trem passando aqui no meio. Outro dia eu vi um cara buzinando para o trem, xingando o maquinista. Cara, o maquinista não tem culpa, porque ele não consegue parar o trem. Ele vai precisar de 600 metros para conseguir parar o trem. Então, assim, eu parei do lado do carro para tentar explicar. Falei, não, assim, não fica bravo com o cara, ele só está trabalhando ali, não tem muito o que fazer. Mas a gente entende, tipo, você está um pouco mais atrasado, quer passar em algum lugar, para o trem na sua frente, passando devagar, aquela coisa toda. Então, tenta pensar que nessa hora que, não esses que circulam aqui no centro, mas nas grandes carreiras, a gente está falando de uma composição nossa, está tirando 250 caminhões da estrada naquele momento, né? Então, acho que ecologicamente é legal e dá uma limpada nesse cenário todo que a gente tem, ajuda um pouquinho as nossas exportações aí no momento que o Brasil está precisando de ajuda de todo mundo, né? Então, é mais ou menos isso, acho que a gente pode seguir para a nossa pizzada por ali, pode trocar mais uma ideia para quem estiver por aí. Ok?